Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao Joaninha Criminal, o canal onde mergulhamos nos casos criminais mais intrigantes, misteriosos e impactantes do Brasil e do mundo. Aqui, cada detalhe conta uma história. Em cada podcast, vamos reconstruir os acontecimentos, analisar as investigações e entender como os fatos se desenrolam, sempre com respeito às vítimas e aos envolvidos. Antes de começar, já deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. E se estiver me ouvindo no Spotify, não esqueça de me seguir, avaliar o podcast e deixar seu comentário. Agora, apague as distrações, ajuste o volume e venha comigo conhecer mais um caso que marcou a história criminal. Junco Furuta, 44 dias no inferno. Em novembro de 1988, uma adolescente japonesa saiu da escola e nunca mais voltou para casa. Seu nome era Junko Furuta. Tinha apenas 17 anos e sonhava com um futuro promissor. O que aconteceu nos 44 dias seguintes se tornaria um dos crimes mais chocantes da história do Japão. Este documentário reconstrói os acontecimentos do caso Junko Furuta, analisando os fatos conhecidos, o contexto social da época, a investigação policial e o impacto que essa tragédia deixou na sociedade japonesa. O vídeo a seguir aborda um caso criminal real que envolve violência extrema, sequestro, tortura, abuso físico e psicológico, além de outros temas que podem ser perturbadores para algumas pessoas. Este conteúdo tem caráter exclusivamente informativo, documental e educativo. Em nenhum momento há a intenção de sensacionalizar ou desrespeitar a memória da vítima e de seus familiares. Se você é sensível a relatos de violência, crimes contra adolescentes, abuso ou situações de sofrimento humano, recomendamos assistir com cautela ou interromper o vídeo caso se sinta desconfortável. Também orientamos que menores de idade assistam ao conteúdo somente com a supervisão de um responsável. Nosso objetivo é informar, preservar a memória das vítimas e discutir casos que marcaram a história criminal, sempre com respeito e responsabilidade. Quem era Junko Furuta? Junko Furuta nasceu em 18 de janeiro de 1971, na prefeitura de Saitama, Japão. Descrita por familiares e professores como uma jovem educada, responsável e dedicada aos estudos. Ela trabalhava meio período em uma fábrica de modelagem de plástico, economizando para sua viagem de formatura do ensino médio. E também trabalhava em uma loja de eletrônicos, onde planejava ingressar no mercado profissional após concluir a escola. Para amigos e familiares, Junko representava o exemplo de uma adolescente comum construindo seu futuro. Ninguém imaginava que sua vida seria interrompida de forma tão brutal. Contudo, foi a infeliz coincidência de um momento e uma simples palavra que selaram o destino de Junko Furuta. Hiroshi era conhecido como o lado podre da escola onde Junko estudava, e também o grande valentão. Não, foi a resposta que o garoto recebeu de Junko quando essa rejeitou as suas investidas. De acordo com alguns colegas, Hiroshi havia desenvolvido uma espécie de crush por ela e ficou furioso com o que ouviu. Ainda assim, por nunca ser rejeitado por nenhuma garota, mais por medo do que por desejo. O Japão na década de 1980, contexto histórico e social. Para compreender o caso de Junko Furuta, é importante entender como era o Japão no final da década de 1980, período em que o crime ocorreu. Os anos 1980 foram marcados por uma grande prosperidade econômica. O Japão era considerado uma das maiores potências econômicas do mundo,
rivalizando com os Estados Unidos em diversos setores. Empresas japonesas como Sony, Toyota, Panasonic e Nintendo conquistavam mercados internacionais, enquanto cidades como Tóquio experimentavam um rápido crescimento urbano. Muitos acreditavam que o futuro do país seria ainda mais promissor. Por trás dessa imagem de sucesso, entretanto, existiam problemas sociais que nem sempre recebiam a mesma atenção. A sociedade japonesa valorizava fortemente a disciplina, o desempenho acadêmico e a conformidade social. Os estudantes enfrentavam uma intensa pressão para obter boas notas e ingressar em universidades prestigiadas. O fracasso escolar era frequentemente visto como uma vergonha para a família. Muitos jovens sentiam dificuldade em expressar problemas emocionais ou buscar ajuda, devido à forte cultura de manter as aparências e evitar conflitos. Durante as décadas de 1970 e 1980, tornaram-se populares os chamados Bosozoku, grupo de motociclistas juvenis conhecidos por comportamento rebelde, corridas ilegais, vandalismo e confrontos com a polícia. Embora nem todos os membros fossem criminosos violentos, alguns desses grupos acabavam se aproximando de atividades ilegais e de organizações criminosas maiores. Vários dos envolvidos no caso Junko Furuta tinham ligação com esse universo de gangues juvenis. Na década de 1980, a Yakuza, o crime organizado japonês, possuía uma influência muito maior do que atualmente. Em algumas regiões, o simples fato de alguém afirmar ter conexões com membros da Yakuza era suficiente para intimidar vizinhos, comerciantes e até possíveis testemunhas. Esse clima de medo ajuda a explicar por que algumas pessoas relutaram em denunciar comportamentos suspeitos. Especialistas que analisaram o caso apontam que a sociedade japonesa da época valorizava fortemente a privacidade das famílias e a não interferência em assuntos considerados domésticos. Em muitos casos, vizinhos evitavam denunciar situações estranhas por receio de causar problemas ou fazer acusações equivocadas. Após o caso Junko Furuta, esse aspecto da cultura social japonesa passou a ser amplamente debatido. Na época, o Japão possuía leis rígidas de proteção à identidade de menores infratores. Quando o caso veio à tona, o nome dos principais responsáveis não foram divulgados imediatamente pela imprensa devido à idade deles. Isso gerou grande revolta pública e iniciou discussões sobre até que ponto menores envolvidos em crimes extremamente graves deveriam receber tratamento diferenciado perante a lei. Quando Junko Furuta foi sequestrada em novembro de 1988, o Japão vivia um de seus momentos de maior prosperidade econômica. Arranha-céus eram construídos, empresas japonesas dominavam mercados internacionais e o país era visto como um modelo de sucesso. Ao mesmo tempo, o caso revelou um lado mais sombrio da sociedade: violência juvenil, influência de gangues, falhas institucionais e a dificuldade de intervenção diante de situações suspeitas. Por isso, o caso não chocou apenas pela brutalidade do crime, mas também porque aconteceu em um país que, para muitos observadores, representava ordem, segurança e estabilidade social. O sequestro. Em 25 de novembro de 1988, após terminar o expediente em seu trabalho de meio período, Junko pedalava em sua bicicleta para casa. Durante o trajeto, ela foi abordada por Hiroshi Miyano, um jovem ligado a grupos criminosos juvenis conhecidos como Bosozoku. Shinji Minato, que a mando do seu amigo Hiroshi derrubou
Junko Furuta de sua bicicleta. Hiroshi, fingindo estar preocupado com ela, se ofereceu para acompanhá-la até em casa, ganhando assim sua confiança. Utilizando ameaças e intimidação, ele forçou a adolescente a acompanhá-lo. A levou para um armazém próximo, onde todo o inferno de 44 dias começaria. A partir daquele momento, Junko desapareceu, sem deixar rastros. Em 27 de novembro, seus pais relataram seu desaparecimento às autoridades policiais. Enquanto sua família iniciava buscas desesperadas, a jovem já estava sendo mantida em cativeiro. Naquela noite, ela foi levada para um hotel em Adachi, onde foi abusada. Na manhã de 26 de novembro, Hiroshi a levou para um parque perto do hotel, onde seus amigos Ogura, Minato e Watanabe os esperavam. E então, novamente, ela foi abusada, mas dessa vez pelos 4 jovens, sob a ameaça de que matariam sua família se ela tentasse fugir. Mas quem eram eles? Hiroshi Miyano, de 18 anos, foi considerado o líder do grupo. Na época do crime, ele tinha ligações com gangues juvenis e afirmava possuir conexões com a Yakuza, o que era usado para intimidar vítimas e testemunhas. Diversos relatos indicam que ele exercia influência sobre os demais envolvidos e era visto como a figura dominante do grupo. Joe Ogura, de 17 anos, era um dos mais próximos de Miyano e participou ativamente dos acontecimentos. Shinji Minato, de 16 anos, era o mais jovem entre os 4 criminosos. A residência de sua família foi o principal local onde Junko foi mantida em cativeiro. Um dos aspectos mais controversos do caso é que os pais de Minato estavam na casa durante parte do período dos acontecimentos, embora nunca tenham sido processados criminalmente. Yasushi Watanabe, de 17 anos, não há quase nenhuma informação sobre. Tetsuo Nakamura, de 16 anos, foi identificado nos documentos judiciais como um dos jovens convidados à casa de Shinji Minato durante o período em que Junko era mantida em cativeiro. Ele não fazia parte do grupo principal que organizou o sequestro, mas participou dos crimes cometidos contra a vítima. Investigações posteriores encontraram evidências que levaram à sua acusação por abuso sexual. Koichi Yahara, de 16 anos, foi identificado como participante dos abusos cometidos durante o cativeiro. Assim como Nakamura, ele não foi acusado de homicídio, mas foi responsabilizado por crimes sexuais relacionados ao caso. Evidências forenses contribuíram para sua identificação e acusação. O irmão de Shinji Minato. O irmão mais velho de Shinji Minato também foi preso durante a investigação. Seu nome raramente aparece em fontes públicas porque ele não teve o mesmo destaque dos 4 principais condenados. Segundo os registros do caso, ele participou da ocultação do crime após a morte de Junko e foi detido juntamente com os demais envolvidos quando a polícia localizou os corpos. Por que eles são menos conhecidos? Quando o caso é retratado em documentários e reportagens, o foco costuma recair sobre Hiroshi Miyano, Joe Ogura, Shinji Minato e Yasushi Watanabe, porque eles foram considerados os principais responsáveis pelo sequestro, cativeiro e assassinato. Nakamura, Yahara e o irmão de Minato aparecem como cúmplices ou participantes secundários, o que fez com que menos informações sobre suas vidas fossem divulgadas ao público. O cativeiro. Junko foi levada para uma residência localizada em Adachi, Tóquio. A casa pertencia aos pais de Minato. Ela foi obrigada a ligar para sua família 3 vezes na tentativa de fazer com que parassem de procurá-la. Durante semanas, ela permaneceu presa no local.
Os sequestradores mentiram para familiares e conhecidos, alegando que a jovem era namorada de Minato e estava vivendo voluntariamente na residência. Com o passar dos dias, percebendo que os pais de Minato não iriam denunciar o que eles estavam fazendo com Junko, eles simplesmente não se importaram mais em esconder o que estavam fazendo. Os pais de Minato diziam ter medo do próprio filho. Assim, a situação tornou-se cada vez mais grave. O que vou relatar a partir de agora é pesado, um tanto quanto gráfico e sensível, mas não é um décimo perto de tudo que Junko sofreu. Pouparei a todos de ouvir e de saber tudo pelo que ela passou. Rasparam seus pelos pubianos, queimaram sua genitália com fósforo. Eles levaram outros homens para abusar dela. Estima-se que ela foi abusada cerca de 400 vezes, sendo que por dia mais de 20 homens diferentes eram levados por Hiroshi até o quarto para violentar e agredi-la brutalmente. No início de dezembro, como punição por uma tentativa de fuga, o grupo deu vários socos no rosto de Furuta e Miyano queimou os tornozelos com um isqueiro. Eles a forçaram a dançar nua ao som de uma música, a se masturbar e a ficar na sacada à noite com pouca roupa. Além disso, inseriram objetos em suas partes íntimas. Eles também a forçaram a beber grandes quantidades de álcool, leite e água, fumar 2 cigarros ao mesmo tempo e inalar vapores de diluente de tinta. Em um ataque em meados do mês, foi espancada pelo grupo sob o pretexto de que Miyano havia pisado em uma poça de urina derramada, após o que ele queimou suas coxas e mãos várias vezes. A partir dessa época, Furuta, incapaz de suportar os ataques repetidos, às vezes implorava para ser morta por seus captores. No final de dezembro, Furuta estava gravemente desnutrida, após ser alimentada apenas com pequenas quantidades de comida e eventualmente apenas com leite. Devido aos ferimentos e queimaduras, ela não conseguia mais ir ao banheiro do andar de baixo. Ficou confinada no chão do quarto. Estava quase irreconhecível após repetidas surras, sendo que seu rosto ficou inchado e suas feridas infectadas começaram a emitir um odor fétido. Falhas e silêncio. Um dos aspectos mais controversos do caso foi a série de oportunidades perdidas para salvar Junko Furuta. Relatos indicam que ela chegou a tentar pedir ajuda em determinados momentos. Também houve visitas de pessoas à residência durante o período em que era mantida em cativeiro. Ainda assim, as autoridades não descobriram sua localização a tempo. Muitos especialistas apontam que o medo, a influência dos criminosos e a cultura de não interferência contribuíram para o silêncio que cercou o caso. Apesar do fato de que a polícia foi alertada sobre a condição de Furuta 2 vezes, eles falharam em intervir em ambas as ocasiões. Na primeira vez, um garoto que havia sido convidado para a casa de Minato por Miyano voltou para casa e contou ao irmão sobre o que estava acontecendo. O irmão então decidiu contar aos pais, que contaram à polícia. As autoridades apareceram na residência de Minato, mas foram asseguradas pela família que não havia nenhuma garota lá dentro. A resposta foi aparentemente satisfatória o suficiente para a polícia, pois eles nunca retornaram à casa. Na segunda vez, foi a própria Furuta quem ligou para a polícia, mas antes que ela pudesse dizer qualquer coisa, os garotos a descobriram. Quando a polícia ligou de volta, Miyano assegurou que a ligação anterior havia sido um engano. As autoridades nunca seguiram com as investigações. O fim dos 44 dias. Após 44 dias de cativeiro, em 4 de janeiro de 1989, Junko Furuta foi torturada pela última vez. Foi queimada com velas, foi chutada, sofreu convulsões
até que atearam fogo em seu corpo já tão frágil. Incapaz de reagir, parou de se mover. E então, depois de cerca de 2 horas, Junco faleceu. Os responsáveis tentaram ocultar o crime. Enrolaram seu corpo em um cobertor, foi colocado dentro de um tambor metálico de 208 litros preenchido com concreto. No dia 5 de janeiro, levaram o tambor a um terreno baldio em uma obra, onde o deixaram. Por algumas semanas, o paradeiro da adolescente permaneceu desconhecido. Enquanto isso, sua família continuava buscando respostas. A descoberta. A investigação ganhou novos rumos quando algum dos envolvidos foi detidos por outro crime. Miano e Ogura foram presos por sequestro e abuso de uma mulher de 19 anos. Durante interrogatórios, informações sobre o desaparecimento de Junco começaram a surgir. No dia 29 de março, a polícia então localizou o tambor de concreto, onde o corpo havia sido escondido. A descoberta chocou investigadores, jornalistas e a população japonesa. O caso rapidamente ganhou destaque nacional. Julgamento e polêmica. Os principais responsáveis foram identificados e levados à justiça. No entanto, o resultado dos julgamentos gerou grande indignação pública. Em julho de 1990, todos foram considerados culpados e condenados pelo Tribunal Distrital de Tóquio por rapto para efeitos de agressão sexual, confinamento, violação, agressão, homicídio e abandono de cadáver. Sentenças: Miano, prisão por 20 anos. Minato, prisão de 5 a 9 anos. Watanabe, prisão de 5 a 7 anos. Ogura, 8 anos em detenção juvenil. Litigação. Pais de Miano foram obrigados por processo civil a pagar 50 milhões de ienes em compensação para os pais de Furuta. Por serem menores de idade na época dos fatos, seus nomes inicialmente foram protegidos pela legislação japonesa. Porém, a revista mensal Shukan Bushun decidiu publicar suas identidades, argumentando que a gravidade do crime justificava a quebra do anonimato. A decisão gerou um intenso debate nacional sobre justiça juvenil e transparência. Muitos cidadãos consideraram as punições insuficientes diante da gravidade do crime. O caso reacendeu debates sobre a responsabilização de menores envolvidos em crimes violentos e sobre possíveis reformas do sistema judicial japonês. Desde o momento em que o caso foi relatado pela primeira vez na mídia, o Departamento de Polícia Metropolitana de Tóquio recebeu muitos telefonemas e cartas do público em geral, exigindo que os perpetradores fossem severamente punidos, inclusive com prisão perpétua ou pena de morte. O Ministério Público de Tóquio, que havia pedido prisão perpétua para Miano durante o julgamento, foi criticado por não pedir penas de prisão perpétua para os outros, nem pedir a pena de morte. O impacto na sociedade japonesa. O funeral de Furuta foi realizado em 2 de abril de 1989. Durante a cerimônia, uma de suas amigas fez um elogio escrito por seus colegas de escola que dizia: Jun-chan, bem-vinda de volta. Nunca imaginei que nos encontraríamos novamente desta forma. Você foi submetida a tanta crueldade, não foi? Você passou por tanta coisa. Estou chateada comigo mesma por ter continuado a viver, sem saber o que estava acontecendo. Você sempre foi tão gentil e alegre, Jun-chan. O rap que fizemos para o festival cultural ficou maravilhoso em você. Nunca vou me esquecer disso. De forma alguma deixaremos que a morte de Jun-chan seja em vão. Ao chegarmos à idade adulta, vamos nos esforçar para que um mundo onde esses crimes hediondos não existam mais. Faremos o nosso melhor, mantendo Jun-chan em nossos corações e seguindo em frente. O diretor até trouxe seu diploma. Graças a isso, todos os 47 alunos da turma 38
puderam se formar. Yun-chan, não há mais dor ou sofrimento agora. Descanse em paz. Adeus, Yun-chan. Décadas depois, o nome de Junko Furuta continua sendo lembrado. O caso tornou-se símbolo de discussões sobre violência juvenil, falhas institucionais, omissão social e proteção às vítimas. Livros, documentários, reportagens e debates acadêmicos continuam analisando os acontecimentos e suas consequências. Para muitos japoneses, o caso representa um lembrete doloroso dos riscos de ignorar sinais de violência e da importância da intervenção precoce. A história de Junko Furuta não é apenas a história de um crime, é também uma reflexão sobre as falhas de um sistema, o silêncio de testemunhas e as oportunidades perdidas de salvar uma vida. Mais de 3 décadas depois, sua memória permanece viva, como um alerta para que tragédias semelhantes jamais se repitam, porque por trás das manchetes e dos processos judiciais existia uma jovem de 17 anos que tinha sonhos, planos e uma vida inteira pela frente. E esse foi o caso de hoje. Se você chegou até aqui, deixe nos comentários a sua opinião sobre o caso e qual detalhe mais chamou sua atenção. Sua participação ajuda a enriquecer a discussão e a fortalecer nossa comunidade. Se gostou do conteúdo, não se esqueça de deixar seu like, compartilhar o podcast e se inscrever no Joaninha Criminal para acompanhar novos casos, mistérios e investigação. Muito obrigada pela companhia. Eu sou a Joaninha e nos vemos no próximo podcast. Até a próxima!